A vida do profeta Daniel. O livro de Daniel, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, é uma obra de caráter histórico, apocalíptico e profético. Daniel é retratado como um homem fiel a Deus que viveu durante o exílio babilônico, e suas visões e experiências são ricas em simbolismo e ensino. Contexto histórico e biográfico. Cativeiro babilônico. Daniel foi um jovem nobre judeu levado cativo para a Babilônia quando Nabucodonosor II conquistou Jerusalém em 605 a.C. Esse evento marcou o início do exílio babilônico do povo de Israel. A Babilônia foi um império que dominou o Oriente Próximo por várias décadas, e Daniel viveu nessa corte como um exilado. Educação na Babilônia. Após sua captura, Daniel e outros jovens israelitas de linhagem real ou nobre foram escolhidos para servir no palácio do rei. Eles receberam educação babilônica, incluindo o aprendizado da língua, cultura e sabedoria dos caldeus. O objetivo era prepará-los para servir como conselheiros do rei. Características de Daniel. Daniel é descrito como um homem íntegro e fiel a Deus, sem falhas morais ou espirituais. Ele é destacado por sua sabedoria e habilidade de interpretar sonhos, algo que o colocaria em destaque na corte babilônica. Fidelidade a Deus. Mesmo vivendo no exílio e cercado por uma cultura pagã, Daniel manteve uma vida de oração e fidelidade a Deus. Ele se recusou a comer da comida e bebida que eram oferecidas aos deuses babilônicos, preferindo comer legumes e água. Daniel 1:8-16. Sabedoria e interpretação de sonhos. Daniel tinha o dom de interpretar sonhos e visões, dado por Deus. Isso o ajudou a ganhar favor entre os governantes da Babilônia. Principais histórias e visões de Daniel. Interpretação do sonho de Nabucodonosor. Daniel 2. Nabucodonosor teve um sonho perturbador e, como não conseguia lembrar do conteúdo do sonho, pediu aos seus sábios que não apenas interpretassem, mas também lhe dissessem o próprio sonho. Quando eles falharam, Daniel, por meio de revelação divina, foi capaz de dizer ao rei o sonho e sua interpretação. O sonho de Nabucodonosor envolvia uma grande estátua feita de diversos metais, ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro, e representava os diferentes reinos da terra. Daniel revelou que o ouro representava o próprio Império Babilônico, e os outros metais representavam impérios sucessivos, Medo-Persa, grego e romano, até o reino eterno de Deus que destruiria todos esses impérios. A fornalha ardente. Daniel 3. Daniel não é diretamente o protagonista, mas seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram jovens hebreus no exílio, se recusam a adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir. Como punição, eles foram lançados numa fornalha ardente. Contudo, Deus os protegeu, e eles saíram ilesos, sem sequer cheiro de fogo em suas roupas. A loucura de Nabucodonosor. Daniel 4. Nabucodonosor tem mais um sonho, desta vez sobre uma grande árvore que é cortada. Daniel interpreta o sonho, dizendo que o rei seria humilhado e viveria como um animal por um tempo, até reconhecer que Deus é o soberano do céu e da terra. O que se segue é a humilhação do rei, que perde sua sanidade e vive por 7 anos como um louco, até que finalmente se arrepende e reconhece o domínio de Deus. A mão que escreve na parede. Daniel 5. Durante o reinado de Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, o rei realiza um grande banquete e usa os utensílios do templo de Jerusalém para beber vinho e louvar deuses pagãos. Durante a festa, uma mão misteriosa aparece e escreve palavras na parede. Daniel é chamado para interpretar a mensagem, que anuncia a queda do Império Babilônico, uma vez que o rei e seu reino haviam sido pesados e achados em falta. Naquela mesma noite, a Babilônia é conquistada pelos medos e persas. Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Durante o reinado de Dário, Daniel é elevado a uma posição de destaque no Império Medo-Persa. Por inveja, os outros oficiais conspiram contra Daniel e o fazem ser lançado numa cova de leões, pois ele continuava orando a Deus, desafiando o decreto que proibia orações. Porém, Deus protegeu Daniel, e ele saiu ileso, fazendo com que o rei Dário reconhecesse a grandeza do Deus de Daniel. Visões apocalípticas de Daniel. Daniel também é conhecido pelas suas visões apocalípticas, que descrevem o futuro de maneira simbólica e profética.
A visão dos 4 animais, Daniel 7. Nesta visão, Daniel vê 4 grandes animais saindo do mar, representando 4 impérios mundiais, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. A visão termina com a descrição de um filho do homem, uma figura messiânica que receberia um reino eterno de Deus. As visões sobre os reinos futuros, Daniel 8:12. Em várias visões, Daniel vê o futuro dos impérios que se sucedem após Babilônia, incluindo o Império Grego de Alexandre, o Grande, e o Império Romano. Ele também faz previsões sobre a perseguição ao povo de Deus e o triunfo final do reino de Deus. Teologia e mensagens de Daniel. Soberania de Deus. A principal mensagem do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre todos os reinos e impérios. Mesmo em tempos de opressão e exílio, Deus está no controle da história e garante que seu reino será eterno, sem fim. Fidelidade e perseverança. Daniel exemplifica a fidelidade a Deus, mesmo diante de perseguições e desafios. Ele mostra que, mesmo quando os crentes estão em terras estrangeiras e sob governos hostis, a fidelidade a Deus é primordial. A esperança no reino de Deus. A visão final de Daniel aponta para a vinda de um reino eterno de Deus, que substituirá todos os reinos humanos. Esse reino será marcado pela justiça, paz e pela presença de Deus entre seu povo. Relevância para o cristão. Daniel é considerado um modelo de fé e integridade. Suas histórias são usadas para ensinar sobre confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Além disso, suas visões apocalípticas são vistas como profecias sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. O livro de Daniel também possui forte influência no Novo Testamento, sendo frequentemente citado por Jesus e outros escritores, especialmente no que diz respeito ao Filho do Homem e ao julgamento final. Conclusão. O profeta Daniel é uma figura central na história de Israel, não só por seu papel como conselheiro na corte babilônica, mas também por suas poderosas visões proféticas que falam do futuro dos impérios humanos e do estabelecimento do reino eterno de Deus. O seu exemplo de fidelidade e coragem diante das adversidades continua a ser uma fonte de inspiração para os cristãos até hoje. Esse estudo pode ser aprofundado em diversos aspectos, como a análise das visões apocalípticas ou o simbolismo nos sonhos e imagens, mas, de maneira geral, Daniel é um testemunho de como Deus guia e protege os seus servos, mesmo em tempos de adversidade. Se inscreva em nosso canal Curiosidades Bíblicas, curta, comente e compartilhe nosso conteúdo. Que Deus te abençoe.